Fala, meus amigos, vamos falar sobre Code Review, estruturar um processo de forma simples e rápida para melhorar a qualidade da sua entrega e o aprendizado de todo mundo. Vamos lá, para quem não me conhece, eu sou o Fernandes Lima da Agile Now e a gente vai falar hoje sobre estruturar um processo de Code Review de forma muito simples. Você já deve ter visto aquela situação aquela sensação onde muitas pessoas parece que esse Code Review não serve para nada, vários bugs críticos passando, quebra de versão de forma repetida, nenhum dos desenvolvedores evoluindo e às vezes até o código legado sendo usado como desculpa e também é o famoso não mapeamento da dívida técnica. Ou ainda, se você quer evoluir o seu processo de Code Review, eu vou te mostrar uma estrutura simples e robusta para você discutir com o seu time de desenvolvimento agora e aplicar imediatamente. Vamos lá. Bom, primeira coisa, vamos começar por qual é o objetivo ou quais são os objetivos do Code Review. Eu fui desenvolvedor, eu fui líder técnico e hoje eu estou no dia a dia de times de desenvolvimento de diferentes empresas ali, prestando consultoria para otimizar a performance do time, melhoria contínua, gestão através de indicadores e por aí vai. E um assunto que a gente sempre está discutindo é o processo de Code Review. E aí a pergunta, antes de pensar no processo e discutir isso com o time de forma colaborativa, a questão central é: quais são os objetivos do Code Review? Na minha visão, é garantir que a correção, é garantir uma boa implementação e uma qualidade técnica, ou seja, garantir o alinhamento da arquitetura e de padrões, ou seja, independente do desenvolvedor que está executando aquele trabalho, que aquele trabalho esteja sendo bem feito na primeira vez, dentro dos padrões da empresa. Outro objetivo do Code Review ou de um bom processo de Code Review é elevar o nível da manutenção do código e com isso promover o aprendizado e o compartilhamento de conhecimento entre toda a equipe de desenvolvimento. Porque muito provavelmente na sua realidade você tem diferentes níveis de desenvolvedores, um é mais júnior, outro mais pleno, mais sênior e está tudo bem. E qual que é o objetivo do Code Review? Ou um dos? Ajudar nesse compartilhamento, que o time evolua tecnicamente dentro dos padrões da tua empresa. E aí eu te pergunto, qual é o padrão de codificação? Esse padrão, a última revisão foi quando? Ele está claro para todo mundo? Então começa a anotar que vai vir muita informação aqui. Independente se você é um desenvolvedor mais júnior, mais pleno, mais sênior, ou um líder técnico, ou um líder de time, ou um arquiteto. O intuito aqui é promover essa discussão para que você leve essa discussão para o teu time e melhore o teu processo baseado na vida real. Vamos lá. Um outro objetivo é assegurar um valor e clareza para o negócio, porque não adianta nada eu implementar se isso não está alinhado aos objetivos do time de produto ou das áreas de negócio. E essa implementação precisa trazer valor, e ela traz valor, primeiro, entregando aquilo que foi acordado dentro do prazo e com qualidade e não quebrando nenhuma parte do sistema, porque não adianta implementar e quebrar, gerar falhas, gerar bugs críticos, gerar quebra de versão. O nosso objetivo é implementar uma funcionalidade ou corrigir algo com qualidade. E com isso eu fortaleço a segurança e a confiabilidade do trabalho que é entregue. E também garantir que a parte de testes ocorra de uma maneira mais fluida. Ou seja, essa na minha visão são os principais objetivos de um bom Code Review. E aí eu te pergunto, a tua equipe ou os teus desenvolvedores têm clareza dos objetivos do Code Review? Isso é discutido? O seu objetivo do Code Review atual está claro para todo mundo? Então, um dos objetivos desse papo aqui é justamente levantar esses aspectos para que você comece a discutir na sua realidade, visando sim um processo de melhoria contínua e aprendizado de todos, onde o Code Review tem um papel importante aí. Então, esclarecidos os objetivos, e aí
levantado esse ponto para que você deixe claro os objetivos do Code Review aí na sua realidade, vamos para o segundo ponto, que é quais são os elementos do Code Review que a gente deveria olhar, fazer a revisão. E aí eu te falo uma coisa. É impressionante como a gente fala de Code Review, as pessoas falam, é revisão de código. Isso é simplesmente uma tradução, mas o que é o Code Review? Quais os objetivos? Quais os ganhos ele está trazendo para o teu time de desenvolvimento, para a qualidade do produto, para a reputação do time, para a reputação da empresa? As pessoas não pensam sobre isso. E aí tem uma questão central, já trazendo os elementos para você. O que a gente está fazendo como desenvolvedor ou como líder técnico? Ou o trabalho do time? É entregar algo que foi solicitado. Só que eu, desenvolvedor, é trabalho de toda a equipe de desenvolvimento, de cada desenvolvedor, as pessoas de qualidade, de garantir uma entrega que não quebre. Entregar, implementar algo que funcione de acordo com o que foi pedido, aquilo que está escrito. E que não quebre. A quebra de versão ou geração de bugs críticos ou de emergência, ela é um desastre para o trabalho. Ela desestabiliza fluxos de trabalho. Então é papel de todos os desenvolvedores, independente do nível, atuar, trabalhar conjuntamente com outros desenvolvedores e com profissionais de qualidade para entregar algo dentro do prazo e com qualidade. E aí, por que o Code Review, a gente está abordando esse aspecto? Porque o Code Review, ele vai ajudar, ou ele pode ajudar a manter esta qualidade, a subir esta qualidade, desde que ele seja feito de uma maneira estruturada. E o objetivo desse vídeo é justamente trazer essa forma estruturada para que você comece a debater com o seu time. E aí vamos lá para a questão. Primeiro elemento que, na minha visão, você deveria observar no Code Review: a lógica. Então, o desenvolvedor liberou ali a implementação ou a correção. Qual a lógica que ele está utilizando para aquela implementação? É a melhor lógica? É o melhor conceito técnico? É o melhor código? É a melhor ferramenta? Então, é papel do revisor entender aquela tarefa e avaliar tecnicamente, mas avaliar também a lógica. Ele está usando ali um componente que é o melhor, ele está usando ali uma ferramenta, um algoritmo que usa uma thread, a thread é aplicável àquele contexto, ele está usando ali uma estrutura de decisão que para aquele contexto é a melhor, ou seja, eu não vou revisar apenas o código, eu vou olhar a lógica, se a lógica cumpre o objetivo da tarefa, se ela é a melhor lógica. Então o revisor tem que ter conhecimento do produto, dos bastidores do produto, embaixo do capô, e se aquela solução é implementada por aquele desenvolvedor, é a melhor ou a mais adequada. Então não é só revisar o código, é entender a lógica, como o desenvolvedor implementou aquela tarefa. E aí automaticamente eu estou subindo a qualidade. Então, à medida que eu vou fazendo isso constantemente, eu vou gerando discussões entre o revisor e a pessoa que programou, que implementou, e aí eu vou subindo a régua. Isso dá mais trabalho? Dá. Pode gerar algum tipo de desgaste? Sim. Mas qual que é o objetivo final de qualquer software, de qualquer implementação? Facilitar a vida do usuário, não quebrar nada, é atender melhor o meu usuário. E se o Code Review pode ajudar nisso, por que não fazer? Por que não revisitar a lógica? Por que não discutir? Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, o padrão de codificação. Aquilo que foi implementado está aderente ao nosso padrão de codificação? Hoje existem inúmeras ferramentas aí que você define um padrão e ela verifica em tempo real. Isso nem precisaria estar no Code Review. Mas pode ser que a ferramenta falhe. E aí, uma vez que eu tenho um padrão de codificação, ele é seguido por todos,
Eu tenho alguma ferramenta que verifica isso em tempo real? Então, qual é o padrão de codificação que existe aí no teu time? Qual a última revisão que ele tem? Todos estão cientes? Então, é um conjunto de perguntas óbvias que muitas vezes a gente deixa de fazer. Vamos para um outro elemento. Uso de código limpo. Todos os seus desenvolvedores têm conhecimento do código limpo? Ou eles falam que viram na faculdade e usam pouco? O código limpo vai ajudar a ter uma qualidade maior no código, através de um conjunto de boas práticas aí que você vai utilizar e garantir que o seu código seja escrito de uma maneira mais organizada, mais estruturada. E escrever algo mais organizado e mais estruturado dá mais trabalho? Em tese, sim, só que garante ou aumentam as chances da qualidade daquele trabalho ter um patamar, um nível melhor. Então, outra pergunta é, como é que é o conhecimento de código limpo entre os seus desenvolvedores? Todos, por exemplo, já leram um livro, aplicam no dia a dia? Então, código limpo, livro do código limpo ou Clean Code, inclusive a gente vai deixar uma lista de livros na descrição desse vídeo, é crucial que cada membro do time conheça e evolua no conhecimento sobre código limpo para que ele possa aplicar na sua realidade. Outro elemento aí importante do Code Review. Dentro dos códigos, o tratamento de exceções e pontos críticos. E aí eu te pergunto, isso está claro? Então, nos códigos que está sendo revisado, no Code Review, o tratamento de exceções para uma situação X, Y, Z está sendo objeto de revisão? Isso foi avaliado? Então, é um outro elemento que é muito esquecido, né? Que também faz parte da lógica aí. Outra questão que a gente recomenda também, informações externas, por exemplo, credenciais, arquivos, string, uso de APIs. Isso está claro na revisão, isso está documentado, isso é olhado, é observado, a empresa tem algum padrão. Ou seja, o Code Review é uma atividade que requer foco, que a pessoa esteja ali focada ali, olhando com muita atenção, verificando item a item do padrão acordado na tua realidade. E não fazer de qualquer jeito, e não fazer por fazer. Né? Porque não adianta fazer o Code Review e continuar sendo liberado um monte de erro, continuar a lógica não sendo avaliada, né? E o erro estourando no cliente. Erro que passa pela equipe de teste, pelo desenvolvedor, passa pelo Code Review e chega até o cliente, é muito ruim para a reputação de todos os envolvidos. Então, uma vez que você estrutura melhor o teu processo de Code Review e faz revisões periódicas com a participação de todos os desenvolvedores, isso é crucial. Não chegar com o padrão pronto, ouvir o time, ver o que é aplicável naquele momento e ir evoluindo ao longo do tempo. O que vai acontecendo? Você tem aí um processo de melhoria contínua no Code Review, com o intuito de gerar código e entregas cada vez com maior qualidade. Ou seja, é a melhoria contínua, é uma construção diária, onde o desenvolvedor é uma peça central, onde ele está aberto a compartilhar, onde ele está aberto a criticar, a levantar contrapontos, a sugerir, a participar ativamente e não simplesmente fazer um trabalho mecânico. Porque o trabalho do desenvolvedor é um trabalho muito relevante. Vamos para um outro item, cenários de teste. Os cenários de teste na tarefa estão listados, eles foram executados. Os desenvolvedores coletaram evidências para falar, olha, nessa tarefa eu tenho 12 cenários de teste, eu testei todos. Então, perceba que o Code Review é uma atividade crucial para fazer a qualidade, para manter, para garantir a qualidade, que é uma qualidade que você está sempre buscando elevar o nível. Então, é uma atividade bastante importante, ela não deve ser feita de qualquer maneira. E se está passando muita coisa, é um indício forte que o processo de qualidade como um todo, e o Code Review é uma das etapas, ele precisa ser ajustado.
para garantir uma versão, para garantir uma entrega consistente para o nosso cliente. Uma versão que não quebre, uma versão que não seja repleta de bugs. Então o Code Review faz parte desse arsenal de ferramentas. Então por isso que é trabalho de toda a equipe de desenvolvimento, trabalhar de forma colaborativa, sugerindo, avaliando, discutindo possibilidades para melhorar o processo como um todo, visando o nosso cliente. Outro elemento central também é a questão da performance. Eu estava inclusive discutindo com o cliente e um dos desenvolvedores trouxe essa questão da performance da aplicação. Então, foi identificado ali numa avaliação de código que a estrutura utilizada ela funcionaria quando eu teria uma pequena massa de dados. Quando eu tivesse mais volume de dados, aquela lógica teria problema de performance. Então, por que não isso tudo está dentro do Code Review, como mais um ponto de verificação para subir a qualidade, não, novamente, fazer um Code Review por fazer. Então, esses 7 elementos não é uma receita, é para você discutir com os seus desenvolvedores, ver o que é aplicável e começar a melhorar o seu processo de Code Review. Melhoria contínua, PDCA. Ou seja, esse trabalho precisa estar sendo feito constantemente. Então, fazer um Code Review de uma forma estruturada. Então, elementos aí, e aí eu vou deixar na descrição desse vídeo o mapa mental para que você possa utilizar isso com o seu time. Porque a gente está produzindo conteúdo aqui para contribuir com a sua realidade. Vamos lá para mais um elemento. Um outro elemento que eu estou chamando aqui são as diretrizes. São algumas regras gerais aí. E aí, de novo, tudo que a gente está fazendo aqui é para você pegar como uma ideia inicial e adaptar para a sua realidade. Mas não dá para fazer tudo. Começa simples. Adapta. O que dá para começar hoje para já subir o nível do seu Code Review? Essa simplicidade aí você vai ajustando e evoluindo ele ao longo do tempo. Essa visão de melhoria contínua, isso é bem importante. Vamos para as diretrizes. E aí, primeira diretriz. Grandes refatorações, no meu entendimento, elas precisam ser priorizadas pela liderança de produto. Então imagina que a liderança de produto está observando ali um grande volume de chamados recorrentes no suporte numa determinada parte do teu sistema, por exemplo, com bugs, ou emergências, ou quebra de versão. Então pode ser que aquela funcionalidade esteja com uma dívida técnica alta ou indício de dívida técnica e exija um trabalho de refatoração. E aí eu vou pegar uma questão que está atrapalhando o meu cliente, os meus usuários, o meu suporte, então a liderança de produto ou liderança de suporte. E aí ele vai falar, olha, nós estamos com um grande volume de chamados aqui, seria interessante vocês darem uma olhada nisso. E aí isso pode ser um objeto de refatoração, de reescrever aquilo. Ou seja, aquilo após ser refatorado, usando boas práticas, usando o teste unitário, usando o código limpo, usando um bom padrão de codificação, usando uma estrutura evoluída, né, e mais moderna, teste unitário é o mínimo, além do uso de código limpo, e refatorando e reconstruir, aquilo depois de pronto vai tornar aquela parte do teu sistema com uma qualidade muito maior, diminuindo o volume de chamados, diminuindo o volume de quebra de versão, diminuindo ali a vulnerabilidade técnica, ou seja, uma parte do teu produto que quebrava constantemente porque o código ali não estava tão bem estruturado ou foi feito há muitos anos atrás. Então não adianta ficar reclamando. O que a gente tem que fazer? Evidenciar e organizar. Isso vai demorar? Vai. Por isso eu preciso fazer isso constantemente. Então, periodicamente, o trabalho, o time de desenvolvimento, a liderança ali está alinhando com a pessoa de produto, ver o que está doendo mais e iniciar uma refatoração acordada. Não é fazer as coisas de maneira atabalhoada, sem alinhamento prévio. Então, outra coisa, deixar o código melhor do que encontrou. Pequenas refatorações aí, né? E a regra do escanteio, quando pegar um código, deixe ele melhor. Só que isso não pode simplesmente ser feito sem considerar o prazo ou o risco.
Eu posso fazer essas pequenas refatorações? Pode e deve. Mas se isso for implicar num esforço muito grande, ou numa alteração de prazo, ou risco, eu preciso sinalizar antecipadamente. Falar, olha, esse código está muito problemático, o ideal não seria somente corrigir ou implementar a regra nova e fazer uma refatoração. Só que para fazer essa refatoração, por exemplo, motivo de dívida técnica, é sinalizar, levantar a mão e falar, olha, temos um problema. É clareza, é alinhamento. Então é papel do desenvolvedor, de cada desenvolvedor, entregar um trabalho com qualidade, fazer bem feito a primeira vez. E quando ele vai fazer bem feito a primeira vez, ele identificar que aquela parte do código ou que ele precisa implementar, o código está muito mal estruturado ou apresenta problemas, precisa sinalizar. Comunicar a liderança de produto, a liderança do time e falar, olha, temos um problema, então para fazer essa implementação eu recomendo que seja feita uma refatoração até esse nível. E isso vai consumir esse tipo de esforço. Então é alinhamento prévio, é cada pessoa envolvida, seja o desenvolvedor, seja o líder técnico, o líder do time, a pessoa de produto, a pessoa de qualidade, de teste, ter disposição para conversar, disposição para colaborar, porque é um trabalho colaborativo, não é sobre quem tem razão, porque o nosso objetivo não é ter razão, o nosso objetivo é entregar um bom trabalho para o nosso cliente, onde todo mundo esteja alinhado dos riscos. É isso que a gente deveria focar. E aí também, seguindo aqui, e antes de iniciar uma tarefa, aqui eu estou falando antes do Code Review, antes do desenvolvedor vai pegar aquela tarefa, ele discutir tecnicamente como ele está pensando em implementar aquilo com um desenvolvedor mais sênior ou mais experiente que conhece o produto, que conhece o código. Olha, eu estou pensando em implementar isso desse jeito, eu vou usar o recurso tal, vou usar o algoritmo tal, vou fazer parecido com a tela tal, com a funcionalidade tal, vou usar uma classe tal, vou usar uma biblioteca tal, vou usar uma lib tal, vou usar uma API tal, ou seja, só dele explicar isso em 2 ou 3 frases curtas, esse passo a passo, etapa 1, etapa 2, etapa 3, por exemplo, ele já traz clareza para o outro desenvolvedor se a ideia boa dele é boa ou não. Isso antes da implementação. Isso por si só já vai garantir uma qualidade maior na implementação, né? E não sair fazendo de qualquer jeito. Então perceba que uma discussão às vezes de 10 minutos, ali 15 minutos, às vezes 5 minutos, você desenvolvedor que vai implementar, ao explicar isso com frases curtas para um outro desenvolvedor mais experiente, só isso já vai trazer essa clareza maior e vai levantar pontos de atenção que já vão ajudar a ter um código de maior qualidade. Olha que ação simples. Isso mostra preocupação antes de fazer. Mostra que você é um profissional que se importa, que você não quer fazer de qualquer jeito. Vamos seguir aqui. E aí, de novo, uso do código limpo no dia a dia. Então, por exemplo, as regras básicas aí lá que constam no livro. Nomes legíveis, né, de variáveis, métodos, responsabilidade única, ou seja, funções pequenas, métodos pequenos, sem duplicidade de código. Duplicidade é um terror. A duplicidade arrebenta, ela aumenta o retrabalho, ela aumenta a dívida técnica, ela aumenta um monte de problemas. Então, vamos escrever código que é reaproveitado, evitar comentários, poucos parâmetros da função. Então, são algumas dicas aqui do uso de código limpo que estão no livro, no Código Limpo, no Clean Code. Todos os livros que a gente vai mencionar, a gente vai deixar na descrição do vídeo. Outra coisa sobre a diretriz. Teve alguns times que eu acordo isso com eles. Se for um trabalho urgente, uma demanda, uma emergência, muitas vezes eu nem passo pelo Code Review, porque às vezes eu tenho fila ali. Então é uma regra que vai valer para todos os times, para todas as empresas? Não, mas tem algumas empresas que, dependendo da emergência, existe esse acordo. E nós estamos periodicamente reavaliando os acordos, periodicamente reavaliando os processos, periodicamente, e esse trabalho é feito como? A gente convida as pessoas que participam, que estão envolvidas no processo, a darem a sua opinião, a dar sugestão, a identificar pontos de melhoria, a sugerir pontos positivos. Ou seja,
Cada profissional tem a oportunidade de sugerir e de contribuir. E tem aqueles que preferem ficar calado. Ok, mas tem muitos profissionais que falam, não, eu tenho essa ideia, vamos testar essa ideia, porque é trabalho em equipe, é as pessoas se ajudando, colaborando em prol do cliente. A gente nunca pode esquecer disso. É trabalho de equipe, entre equipes, em prol do cliente. Vou trazer para você aqui um conteúdo extra. Como fica o Code Review com a IA generativa, com o GPT, com o uso do Copilot, com o cursor? Você está usando o apoio da IA generativa no processo de Code Review? Será que não valeria a pena alguém estar olhando isso para melhorar o teu processo? Ou seja, mais uma ferramenta para aumentar a qualidade? Uma outra, quando foi feita a última revisão do seu Code Review? Code Review é mais uma camada que ajuda na garantia da qualidade para o cliente final. Você que é desenvolvedor, você que é líder técnico, você que é da qualidade, nós devemos sempre pensar no nosso cliente. Então não se trata de ter mais trabalho ou menos trabalho, é de fazer o trabalho bem feito, de se comunicar e ter foco no cliente. Não é ter foco na tecnologia, foco no cliente que paga as contas, que paga os boletos. O desenvolvedor que tem foco no cliente, ele cresce 10 vezes mais, 100 vezes mais. Por quê? Porque ele entende para quem ele está fazendo o trabalho. Então, se ele entende isso, ele vai se esforçar, ele vai se dedicar mais, fazer um trabalho com maior qualidade, fazer bem feito na primeira vez. Então, o foco no cliente é uma mentalidade que todos nós deveríamos ter. Independente se eu sou um programador júnior, pleno, sênior, um líder técnico, um líder de time, um analista, um profissional de qualidade ou de teste, por aí vai. Evoluir o Code Review é responsabilidade de todos os desenvolvedores, de todos os envolvidos. Está sugerindo melhorias, avaliando coisas que precisam evoluir, lacunas ali, gaps, ou seja, trabalho colaborativo. E uma coisa que eu costumo dizer, faz parte do trabalho executar o trabalho bem feito na primeira vez, estar constantemente aprendendo para evoluir e melhorar o próprio processo e o trabalho a ser realizado, ou seja, melhoria contínua. Profissional de verdade, ele se preocupa em executar bem a primeira vez, está constantemente aprendendo, ele se capacita, ele busca isso, ele aprende com os colegas, ele faz curso, ele faz workshop, ele lê livro, ele ouve audiobook, ele está sempre buscando a evolução. E quanto mais ele aprende, mais ele investe nele, mais aumenta a chance dele crescer na carreira dele, né? Que é para o benefício dele e da família dele. E aí faz parte do processo também melhorar o próprio processo, ou seja, a visão de melhoria contínua. E agora eu quero trazer para vocês uma lista de livros que vai te ajudar a tratar do assunto. Lembrando que essa lista de livros estará na descrição do vídeo. Tá? Primeiro livro aqui, Código Limpo. Você tem que ler e aplicar. Então todos os livros que eu estou aqui, Código Limpo é a base, tá? É o básico do básico do básico. Todo desenvolvedor tem que estudar sobre Código Limpo e começar a aplicar cada vez mais no seu dia a dia. Por quê? O Código Limpo vai trazer para ele uma maior qualidade do código. E nós estamos nesse vídeo de Code Review, qualidade do código. Então o Código Limpo é a base. Então todos os livros, os links estarão na descrição do vídeo. Livro sobre refatoração, técnicas de refatoração, o codificador limpo, o Extreme Programming, o Cheat First aqui, outro livro do Extreme Programming, o desenvolvimento ágil, limpo, muito bacana esse livro, o TDD, que fala aí do desenvolvimento orientado a teste, o arquitetura limpa, né? Ou ali também o livro sobre Code Review, muito bacana. Então 2 livros sobre Code Review. Então todos os livros estarão ali na descrição do vídeo. E eu gostaria de fazer um convite para que você compartilhe o link desse mapa mental, compartilhe o vídeo e comece a discutir a evolução do seu processo de Code Review, pensando no seu cliente, pensando num código melhor, pensando numa entrega melhor. Espero que você goste desse vídeo. Um grande abraço, valeu e até a próxima.